Pai, Mestre Jesus, estando conosco, Pai amado, todo o tempo, muitas vezes nós nem reparamos isto. Pela felicidade, pela tristeza, pela saúde, pela doença, pelos teus conhecimentos, pelas visões, pela chegada de mais informações do mundo espiritual. Isso nos dá certeza, Pai amado, de que a vida espiritual é a vida original, uma vida ampla, infinita. Nesse momento, Pai amado, te agradecemos por tua presença em nosso estudo, em nossas casas, principalmente, Pai amado, nas casas dos nossos irmãos que aqui não puderam, não estão podendo compartilhar deste ensinamento maravilhoso que sempre o é, dando-nos mais oportunidades de crescimento, principalmente na vida moral, mas também na vida física, obedecendo às regras, os limites da alimentação, da bebida, dos prazeres da vida. Neste momento, Pai amado, de estudo, queremos te agradecer mais uma vez por este conteúdo da aula de hoje, que com certeza vai nos ser muito bem aproveitado, e pela presença dos nossos irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, que formam a fileira do teu exército. Obrigado, Pai amado, por tudo e por este dia e por este momento de estudo, que assim seja. Amém. Assim seja. Então vamos lá, pessoal. Item 6, capítulo 5, do Evangelho, aliás, do livro Céu e Inferno de Kardec. Devido às suas imperfeições, o espírito culpado sofre primeiro na vida espiritual, sendo-lhe depois facultada a vida corporal por meio de reparação. É por isso que ele se acha nessa nova existência, quer com as pessoas a quem ofendeu, quer em meios análogos àqueles em que praticou o mal, quer ainda em situações opostas à sua vida precedente, como, por exemplo, na miséria, se foi mal rico, ou humilhado, se foi orgulhoso. A expiação no mundo dos espíritos e na terra não constitui duplo castigo para o espírito, porém, um complemento, um desdobramento do trabalho efetivo a facilitar o progresso. Do espírito depende aproveitá-lo. E não lhe será preferível voltar à terra com probabilidade de alcançar o céu, a ser condenado sem remissão, deixando-a definitivamente. A concessão dessa liberdade é uma prova da sabedoria, da bondade e da justiça de Deus, que quer que o homem tudo deva aos seus esforços e seja o obreiro do seu futuro. Que infeliz por mais ou menos tempo, não se queixe senão de si mesmo, pois que a rota do progresso lhe está sempre franca. Bom, aqui ele está falando de reparação, expiação, só faltou falar de arrependimento. Quando a gente consulta este mesmo livro aqui, lá no capítulo 7, que fala a respeito do Código da Vida Futura, lá no item 16, são 33 itens, no item 16 ele nos fala a respeito do arrependimento, da reparação e da expiação. Ele nos diz que o arrependimento é bom para... Está muito baixo, Rubinho, teu som. Teu áudio está Rubinho, teu som ficou baixando. Então a voz ficou lá no fundo. Deixa eu ver se aumenta aqui um pouquinho. Está melhorando. Fala aí de novo. Bom. Melhorou. Melhorou, né? Então, olha só.
Só recapitulando. Neste livro aqui, capítulo 7, quando fala no Código da Vida Futura, ele nos informa aqui que, para que a gente saia totalmente da nódoa, da mancha dos nossos erros, é necessário que aconteçam 3 itens, 3 elementos. O primeiro elemento é o arrependimento. Ele diz que o arrependimento ajuda a minorar as dores da expiação. Depois vem a reparação. A reparação nada mais é do que fazer o bem àquele que nós fizemos o mal. E depois a expiação, que nada mais é do que sentir na pele aquilo que a pessoa fez ao outro. Então, olha só, vamos fazer, tem um exemplo. Aqui no Congresso Espírita que teve por aqui, em um dos congressos, Raul Teixeira falou a respeito de uma criança que foi adotada por um casal de alemães. E esta criança era de cor negra, bem negra. E o casal alemão eram bem louros, bem brancos. Só que a criança foi crescendo e não admitia de forma nenhuma ser negra. Tinha raiva de ser negra. E, por conta disso, há algum tempo na sua vida, ela se suicidou. Não aceitava. Isto, naturalmente, meus amigos, pode ter ocorrido que numa encarnação anterior desta criança, ela foi branca e maltratou ou foi de encontro, foi de forma preconceituosa contra os negros. Então, naturalmente, ela deve ter desencarnado e lá no plano espiritual, nesta encarnação atual, ela necessitou passar pela mesma situação, ou seja, ser negra agora para saber se é bom criticar, acusar e denegrir uma pessoa negra. Ou seja, a reencarnação é uma coisa espetacular para nós, é a reencarnação, companheiro. A reencarnação nos coloca no lugar daquele em que a gente prejudicou. Conta-se que o Chico Xavier tinha um amigo que participava sempre das reuniões com o Chico. Um dia, ele chegou na reunião triste, cabisbaixo, e o Chico olhou, percebeu que ele não estava muito bem, e o Chico perguntou: mas, meu amigo, o que foi que aconteceu? Você está triste, está desanimado, para baixo? Ele disse: meu irmão Chico, bandidos entraram na minha casa, roubaram tudo o que foi possível roubar de valioso, e os que não podiam levar, eles quebraram tudo. E o Chico ficou com ele abraçado um bom tempo, né? Como se estivesse fazendo um aconchego nele. E, de repente, Chico disse assim: meu irmão, é tão bom devolver. O que o Chico quis dizer é que, em determinada época, numa outra vida anterior, ele fez isso com outras pessoas, né? Foi assaltante, prejudicou, roubou, e depois, além de roubar, ele ainda fez o quê? Ainda destruiu tudo que restava ainda. Ou seja, é bom devolver. Ele ficou triste, ficou entristecido, mas olha só, foi uma expiação na vida dele. Ou seja, o que a gente faz com o outro, com certeza nós vamos sentir na pele aquilo que a gente fez ao outro. Por isso é que Jesus diz: não faça aos outros
aquilo que você não gostaria que os outros lhe fizessem. Esse é o recado do item 6 para nós, nos dizendo que essas coisas que nos acontecem nada mais são do que para o nosso próprio bem. E eu repito sempre aqui nas nossas reuniões que tudo que nos acontece, de bom ou de ruim, vai resultar em algo bom. Mais cedo ou mais tarde. O problema é que a gente não consegue entender isso. A gente não consegue entender. Mas alguém quer comentar, falar alguma coisa a respeito? Estou satisfeito com as explicações. Tá. Mais ninguém? Então, se não, vamos continuar. Item 7. Considerando-se quão grande é o sofrimento de certos espíritos culpados no mundo invisível, quanto é terrível a situação de outros, tanto mais penosa pela impotência de preverem o termo desse sofrimento. Poder-se-ia dizer que se acham no inferno se tal vocábulo não implicasse a ideia de um castigo eterno e material. Mercê, porém, da revelação dos Espíritos e dos exemplos que nos oferecem, sabemos que o prazo da expiação está subordinado ao melhoramento do culpado. Ó, então, essa expiação, ou seja, esse sofrimento, com certeza vai trazer um melhoramento para nós. Vai trazer um melhoramento para nós. Então, aí a gente faz o mal aqui, no plano espiritual, quando chega do lado de lá, vai por um local de sofrimento, que, logicamente, não é um inferno, né? Mas é um local de sofrimento. E ele está dizendo que, se não fosse a história do castigo eterno, do fogo eterno, a gente poderia dizer que estaria no inferno. Então, isso que acontece do lado de lá, depois do desencarne, é apenas esse sofrimento, é apenas o resultado do ato negativo praticado contra as leis divinas. E todos nós, sem exceção aqui, nós vamos para o plano maior, e lá nós nos encontraremos no céu ou no inferno, de acordo com aquilo que nós praticamos anteriormente. Então, o nosso céu e o nosso inferno depende exclusivamente de nós. A gente pode construir o nosso céu ou pode construir o nosso inferno. Vai depender de como nós vamos empregar este nosso tão maravilhoso livre-arbítrio. Então, a nossa felicidade a gente constrói a partir do momento agora, do presente, porque o que passou, passou. O que passou já está registrado. E o que passou vai ter consequências no futuro. Graves, se foram atitudes negativas. Então, a partir do momento agora, neste momento, nós poderemos construir o nosso céu para o futuro. E a construção desse céu, pessoal, não é de uma hora para outra, é gradativamente. Quando a gente constrói uma casa, a gente constrói tijolo a tijolo, né? Devagarzinho, devagarzinho, vai subindo tijolo e tal, aí depois chega no telhado, mas é bem devagar. O nosso céu, ou seja, a nossa evolução, a nossa perfeição, nós vamos construindo, degrau a degrau, tijolo a tijolo, até chegarmos ao objetivo final, que é a perfeição. E dessa perfeição, ninguém escapa. Todos nós estamos fadados à perfeição. Todos nós seremos perfeitos, hoje, amanhã ou depois. Mas seremos perfeitos. Mas, repito, vai depender do nosso mérito.
no nosso mérito, do nosso esforço para chegar lá. Porque a perfeição, aliás, nada cai do céu por descuido, né? A perfeição, ela vai acontecer, mas precisamos fazer um esforço para que isso aconteça. Porque senão não vai acontecer. Beleza? Mais alguém? Tá. Então, vamos continuar aqui. 8. O Espiritismo não nega, pois, antes confirma a penalidade futura, porque ele destrói o inferno localizado com suas fornalhas e penas irremissíveis. Não nega, outrossim, o purgatório, pois prova que nele nos achamos, e definindo precisamente e explicando a causa das misérias terrestres. Conduz à crença aqueles mesmos que o negam. Repele as preces pelos mortos? Ao contrário, visto que os espíritos sofredores as solicitam. Eleva-as a um dever de caridade e demonstra a sua eficácia para os conduzir ao bem e, por esse meio, abreviar-lhes o sofrimento. Falando a inteligência, tem levado a fé a muitos incrédulos, incutindo a prece no ânimo dos que a escarneiam. O que o Espiritismo afirma é que o valor da prece está no pensamento e não nas palavras, que as melhores preces são as do coração e não as dos lábios. E, finalmente, as que cada qual murmura de si mesmo e não as que mandam dizer por dinheiro. Quem, pois, ousaria censurar? Aqui é interessante, olha só. Ele está falando aqui a respeito de que o Espírito não nega as penas futuras. Né? O que ele nega é a história do inferno no fogo, no inferno localizado e as fornalhas. Né? O fogo eterno do inferno, etc. Não. O fogo eterno, para o Espiritismo, para nós, não existe. Mas nós encontraremos as penas no plano futuras, de acordo, como já falei anteriormente, com as nossas atitudes. E que essas preces pagas não funcionam. Por exemplo, um amigo nosso morreu, a gente vai na igreja e paga a prece da missa do sétimo dia. Isso, para nós, não procede. Né? Não procede. Porque, né, os espíritos, ele diz aqui, os espíritos pedem prece, mas uma prece sentida, uma prece do coração. Né? Uma prece, não importa as palavras bonitas, o que importa é o nosso sentimento. Nós podemos apenas dizer, oh, meu Deus, me protege, com um coração bastante emocionado, do que falar uma prece muito linda, muito bonita, sem ter nenhum sentimento no coração. Então, uma prece simples, dita com sentimento, essa é mais aceita pelo Pai Celestial do que qualquer outra. Mais alguém quer comentar, quer dizer alguma coisa? Continuando, então. Seja qual for a duração do castigo, diga. Em relação à questão anterior das missas pagas, que a gente sabe no Espiritismo que não tem valor nenhum. Eu acho que eu concordo com você. Porém, a gente aprende que, como a família teve a intenção de beneficiar X ou Y, a espiritualidade ajuda no que pode, faz a parte deles. Não tem aquela importância que a gente dá, não existe aqui. Mas a intenção da família
de ajudar aquele fulano que desencarnou, pererê, pererê, vale, porque a gente sabe que tudo é pelo pensamento, é a intenção. Certo. Então, a religião está instituída com essa questão de pagamento, com esse dogma, a gente respeita, mas não concorda. E sabe que ele é ajudado, porque a espiritualidade vai estar ali, vai ajudar, vai recolher quem está ali, vai intuir, vai ajudar de qualquer forma. Porém, não é a atitude correta dessa forma. A gente sabe disso como espíritas, mas a gente respeita. Eu, por exemplo, não critico. Eu esclareço quando posso. Quando não posso, eu fico calada. Essa é a minha postura. Mas eu acho que a postura da doutrina é respeitar essa ignorância, essa atitude impensada. Viu? Okay. Respeitar até que o indivíduo se disponha a conhecer a verdade. Até porque essa pessoa que viajou, ela deixou muitos amigos, muitos conhecidos. E as pessoas aqui do lado de cá, parentes, amigos, se sentem-se mais à vontade em fazer alguma coisa, em rezar em grupo para determinada pessoa que desencarnou, oferecendo nesse momento aquelas energias que dificilmente a pessoa ia fazer sozinha. Então, ela busca, é uma maneira do ser humano também de buscar uma força maior. Ele pensa dessa forma. Embora o espiritismo está corretíssimo, não é? Corretíssimo de que você pagando uma missa realmente não vai resolver. Não tem sentido. Resolve a situação, lógico que tem seu valor, mas o sentido realmente divino, o sentido divino, principalmente, é essa de buscar os valores através da oração mais só, com a família, etc. Né? Pois não, meu querido? Então, olha só, pessoal. Pois não. Não seria mais interessante que a família, como o Urbano falou, se reunisse e fizesse uma prova, uma prece de sentimento pelo morto? Aí vai, ou seja, o que dá a entender é que a pessoa exclui a responsabilidade dela, a família, exclui a responsabilidade dela de fazer a prece. Não, nós vamos pagar a prece, que a prece paga, né, vai, etc, etc. E isso, pessoal, demonstra que a pessoa está mais querendo se acomodar do que fazer a coisa em si. O Urbano citou que deveria fazer em grupo, a família em grupo, e isso é correto. Com certeza seria bem mais ouvida essa prece do grupo do que esta prece paga. Com certeza. Mas o problema é essa responsabilidade. O pessoal fica contrito, fica triste, fica choroso pela pessoa que partiu. Mas não era mais importante que fizesse a prece, né? Intimamente, com seus familiares. Interessante, Rubinho, é que quando acontece isso, uma prece paga, as pessoas vão para aquele grupo, com aquele grupo, e uma vai olhando para a roupa da outra, etc. Né? Então, essa social é incrível, rapaz. É incrível. Muitas pessoas, às vezes, vão para aparecer, para demonstrar que amava aquela pessoa. Eu cumpri minha obrigação. O sentido é esse, isso, perfeitamente. Mas nós temos a nossa religião, nós seguimos a religião espírita e isto realmente acredito que é o correto. É ridículo para nós. É seguir o que os ensinamentos espíritas indicam para nós seguirmos. Ok. Fala, Alberto. Meu irmão, eu penso, como a Bernadette falou ainda há pouco, a gente vê os costumes, por exemplo, na Igreja Católica, e aí, por favor, sem nenhuma crítica destrutiva, pelo amor de Deus, é apenas pelo hábito, que eu também fui católico, eu gosto mais de estudar o Espiritismo, mas o catolicismo, devido a essa distância
que a gente mantém nas orações e a nossa crendice desde pequeno, como se o padre, no caso de ser chamado no velório, como se ele tivesse a chave do céu para poder conduzir aquele ser que desencarnou. A impressão que dá é que a oração dele é fundamental para que os convidados aceitem que aquele ser partiu bem por causa do padre. Então, já o nosso hábito espírita de orar, de saber que a oração, independente de quem está, ela tem um efeito muito forte, desde que a pessoa seja merecedora. Então, a gente tem uma cabeça mais aberta para esse sentido. Mas a gente tem que entender e respeitar, como a Berta falou, a igreja, nesse sentido, o catolicismo, e devagarzinho fazer com que eles enxerguem que, assim, através da reunião familiar, como os colegas estão propondo, todo mundo orando, intuindo para que aquele ser humano seja, e a hora de desencarnar, que seja amparado pela espiritualidade, com certeza a gente sabe hoje perfeitamente que tem um efeito até maior do que simplesmente o padre chegar no meio de 20 pessoas que não estão sincronizadas, muitas das vezes, no velório, estão lá e o padre dirige a oração e fica uma coisa, às vezes, mecânica. Mas não que não tenha efeito, com certeza tem efeito. Mas eu acho que a gente realmente tem que intensificar essa importância da união da oração, não só no caso velório, mas em todos os casos de dificuldade da vida. A gente sabe hoje, nesse ponto, o espiritismo é mais treinado, é mais convicto de que só a oração ele consegue o resultado desejado. Era isso, mas sem desmerecer nenhuma religião jamais. Então, a gente só saber que temos que ajudar esses católicos. Só isso. Lógico, o objetivo, nós espíritas não criticamos religião nenhuma, né? Até porque qualquer religião que transforme o homem para melhor, seja ela qual for, ela é bem-vinda, né? Ela é bem-vinda. E o que a gente está comentando aqui, não é criticando, é a forma em que é feita a coisa de vez em quando, tá? A Igreja Católica é boa? É. A evangélica é boa? É. A umbandista é boa? É. Então, todos são bons. Desde que leve o indivíduo para a reforma interior, não importa qual seja a religião, né? Então, é isso que importa, é isso que a doutrina Luiz adverte. Por isso que André Luiz, da minha convicção de entrar na doutrina espírita, foi uma frase de André Luiz que eu vi em um livro dele, dizendo o seguinte: respeite, abre aspas, respeite invariavelmente a fé alheia, fecha aspas. André Luiz que nos diz isso. Ou seja, nós precisamos respeitar dos outros a fim de que a nossa seja respeitada. Seja qual for a religião, a gente precisa respeitar. E nunca diga. E o próprio Chico Xavier também, numa das colocações dele, que ele fala que se ele fosse para o espiritismo e lá dissessem que o espiritismo era a melhor religião, ele declinaria também. Não disse com essas palavras, mas a essência mais ou menos foi essa. Então, eu quero assim só ratificar que a minha colocação como católico que fui, porque a gente faz a primeira comunhão e fica, de certa forma, afastado. E que pese, na época, minha mãe ter educado a gente para ser coroinha, então, mas é uma coisa mais modismo, eu estou dizendo meu depoimento. A grande maioria dos católicos, a gente foi acostumado assim, sem o verdadeiro valor da prece, sem saber por que estava fazendo. Claro que tem católicos que estão envolvidos com isso, mas a grande maioria ainda não absorveu essa educação, entendeu? É isso que eu quero dizer. Então, que é um trabalho assim muito mais intensificado. Tanto é que, normalmente, os católicos que têm essa sensibilidade estão declinando para o espiritismo ou para outras religiões que têm uma vivência maior, que têm uma concepção mais profunda da religião, entendeu? É nesse sentido que eu falo. Então, olha só, por falar nisso, pessoal, Raimundo me mandou um vídeo extremamente interessante, né? Um padre comentando na missa, diz que um dia uma mulher ligou mandou um e-mail para ele, dizendo que era evangélica, e perguntando para ele se ela estava errada. Ele disse que sim, está errada, porque a igreja que você pertence foi fundada por um homem, e igreja que é fundada por um homem não merece consideração. Não disse essas palavras. Ele disse que a igreja que foi, porque lá, na sua igreja, disse o padre, não tem a Eucaristia. Se não tem a Eucaristia, não
não serve. Então, a igreja certa, que ele falou, em outras palavras, é a Igreja Católica. Agora eu pergunto, meus amigos, onde foi a religião católica? Foi fundada por quem? Por Jesus? Ele disse que foi por Jesus, mas não foi por Jesus. Jesus não fundou religião nenhuma. Jesus não fundou religião nenhuma. E a religião católica foi criada por um homem. Ou seja, então a dele também não serve. A dele também não serve. Aliás, todas as religiões são fundadas, são criadas por homens. Todas, indistintamente. Todas. Então, a católica também foi. Logo, se a evangélica não serve, é errada, a católica também é. E todas as outras religiões. E ainda disse mais, o padre. Olha, se você ficar nessa religião, você vai para o inferno. Tenha cuidado. Olha aí. Extremamente complicada a situação. Então, os líderes religiosos, que deveriam apaziguar as coisas, fazem complicar. Impressionante. Aí, o que acontece? Essa evangélica ouve um negócio desse, acaba acreditando. Sabe por quê? Porque ele é padre. E se é padre, todo mundo deve, entre aspas, acreditar no que ele está falando. Impressionante como algumas religiões fazem esse tipo de coisa. Impressionante. Eu fiquei realmente impressionado. Eu diria, Rubinho, até... Sim, diga. Eu diria até, me permita, se puder incluir, eu já estudei um pouquinho sobre esse caso, inclusive da própria, eu não diria, a gente não pode até generalizar a religião, isso. Mas o grupo católico, para quem se lembra, isso nós estudamos na maçonaria, houve um combate muito grande da Igreja Católica em deixar a igreja Batista, a Igreja Batista, de modo geral, chegar no Brasil. A maçonaria cedeu, na época, os templos nossos em São Paulo para que a igreja pudesse se reunir, porque ela era altamente combatida, como também a gente sabe dos movimentos lá em Roma, na época do combate da igreja, quer dizer, são os homens, eu não diria que é a religião católica, mas os homens, né, pelo poderio, a própria igreja, a pompa da igreja era colocada, tudo de ouro, quer dizer, complicando, contrariando todos os ensinamentos de Jesus, da humildade. Então, foram os homens, essa distorção todinha, e se diziam que era catolicismo, não não pode macular, assim, lógico, também. Então, mas houve esse catolicismo, mas não foi genericamente. Com certeza tem católicos que têm um pensamento completamente diferente, mas houve esses movimentos, tá? Eu queria ressaltar. Então, olha só. Oi? Quem falou? Leda, diga, Leda. Foi aí que surgiu os falsos profetas? Muito bem colocado, Leda. Esse tipo de gente é falso profeta. Porque acha que só dele é que serve, só dele que é a verdadeira. Só lá é que está a verdade. E aí, isso que foi o que eu acabei de relatar para vocês, demonstra o quê? Demonstra preconceito contra as outras religiões. Preconceito. Olha só, quando a gente consulta no Google, a gente escreve a palavra espiritismo e dá enter, alguns sites estão falando bem do espiritismo, mas a grande maioria metendo a lenha. Principalmente católicos e evangélicos. Ou seja, não respeitam a religião do outro. Ou seja, não aceitam a diferença. O que é ridículo. O que é ridículo. Não aceita a diferença. E cabe, por conta disso, amedrontam as outras pessoas que não são da mesma religião, da mesma seita, ameaçam que elas vão para o inferno. Aí, imagina, eu vou para o inferno passar
a eternidade naquele fogo, e a pessoa acaba, não, eu não quero ir para o inferno, a minha religião, então ele está dizendo que a religião é certa e aquela, então eu vou para aquela. Falsos profetas, Leda, falsos profetas. Os falsos profetas agem assim. Não admitem o diferente. Não admitem o diferente. E esse tipo de pessoas estão espalhadas em todo canto. Aliás, Leda, companheiros, em todas as religiões. Perfeitamente. Em todas. Até no Espiritismo tem. Até no Espiritismo tem. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Se a gente não tiver conhecimento, não procurar raciocinar aquilo que nos é informado, a gente acaba aceitando um monte de coisa. Exemplo. Vocês se lembram daquela história do Jim Jones, das Guianas? Que o camarada convenceu uma multidão a se suicidar, todo mundo. Pois é. São líderes religiosos que são fanáticos e falsos profetas. O fanático é aquele que diz só a minha que presta, o resto não presta mais ninguém. Esse é o fanático e o falso profeta. Porque, olha só, Jesus não discriminou ninguém. Ninguém. Até defendeu as prostitutas. Os cobradores de impostos. Eu diria, Rubinho, essas coisas, como você falou ainda há pouco, acontecem nas pessoas independente da religião. Isso. Mas, sobretudo, quando essas pessoas que têm um pouco de poder, muito, se deixam invadir pelo orgulho. Aí eles querem que as coisas funcionem com eles e apesar deles. Ele não tem aquela humildade. Quando o orgulho, o próprio Jesus diz, né, que é o principal mal da humanidade hoje, é o orgulho. Ele se deixar envaidecer, o orgulho, a vaidade, prevalece. Aí realmente ele usa a religião, usa qualquer coisa para conseguir o seu intento. São assim, só as pessoas se deixam dominar. Esse que é o cuidado que a gente tem que ter, que no nosso evangelho mesmo preconiza, né, que a gente tem que vencer as nossas paixões, deixar a coisa sempre como Jesus plantou, ser mais humilde, aceitar a opinião dos outros, respeitar todos igualmente. Esse é o caminho que a gente tem que fazer. Por isso que a gente até leu, acho que no Evangelho da Casa, da Família, no domingo passado, o tema é exatamente esse, sobre o orgulho. Ah, tá. Mas, sim. E o que é que nos diz o Evangelho, Novo Testamento? Né? Ele diz que a gente precisa ter cuidado com essas coisas. A gente precisa ter cuidado com essas coisas. Não acrediteis em todos os espíritos de lá, mas provai se eles são de Deus. Mas aqui, esse espírito não quer dizer que são espíritos encarnados, não. Os encarnados também. Quantos espíritos encarnados que dão conselho desse tipo? Não, a sua igreja não presta. Você vai para o inferno se você continuar nela. Quantos? Quantos? Aí, como falou Alberto agora há pouco tempo, há poucos instantes, eles se prevalecem do poder que eles têm para poder controlar a comunidade, os seus fiéis, a fim de que os fiéis façam o que ele quer, não o que a religião manda. Não o que a religião manda. E isto realmente é triste. Mas por que isso acontece? Eu sempre bato nessa mesma tecla. É porque este planeta é um planeta de provas e expiações, onde o mal predomina enormemente. E por isso nós estamos sujeitos a essas coisas. Tem uns espertinhos, espertalhões, né, que assumem determinadas posições e, por conta dessas posições, do poder que eles têm, segundo acabou de falar Alberto, repetindo, eles querem que as coisas funcionem do jeito que a cabeça deles manda. São
o que a Leda acabou de nos dizer também, falsos profetas. Então, a gente precisa ter cuidado. Não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se eles são de Deus. Por isso é que, se o nosso, exemplo, o mentor da nossa casa, né, der um recado no final, uma reunião mediúnica, no final ele faz uma preleção, a gente não pode acreditar assim de cara em tudo que ele fala, não. Kardec diz isso no Livro dos Médiuns, que a gente precisa analisar aquilo que nos foi informado a fim de que a nossa razão, se aceitar, tudo bem, mas se não aceitar, aí é outra história. A gente não pode acreditar cegamente nos nossos mentores das nossas casas espíritas. Não, é lógico que o mentor de uma casa espírita ele só vai nos falar coisas, né, importantes, maravilhosas, etc., que está de acordo com a doutrina. Mas a gente, né, precisa analisar tudo. Porque senão os espertalhões, os espertinhos nos colocam no bolso. E aí a gente vai se suicidar, como naquele caso lá das Goianas de Jim Jones, o reverendo Jim Jones. É um negócio muito estranho. Então vamos continuar? Item 9. Seja qual for a duração do castigo, na vida espiritual ou na terra, onde quer que se verifique, tem sempre um termo, próximo ou remoto. Na realidade, não há para o espírito mais que duas alternativas a saber. A primeira, punição temporária e proporcional à culpa. E segunda, a recompensa graduada segundo o mérito. Repele o Espiritismo a terceira alternativa da eterna condenação. O inferno reduz-se à figura simbólica dos maiores sofrimentos, cujo termo é desconhecido. O purgatório, sim, é realidade. A palavra purgatório sugere a ideia de um lugar circunscrito. Eis porque mais naturalmente se aplica à Terra do que ao espaço infinito, onde erram os espíritos sofredores, e tanto mais quanto a natureza da expiação terrena tem os caracteres da verdadeira expiação. Melhorados os homens, não fornecerão ao mundo invisível senão bons espíritos. E estes, encarnando-se, por sua vez, só fornecerão à humanidade corporal elementos aperfeiçoados. A Terra deixará, então, de ser um mundo expiatório e os homens não sofrerão mais as misérias decorrentes das suas imperfeições. Aliás, por esta transformação que neste momento se opera, a Terra se elevará à hierarquia dos mundos. Bom, olha só, meus amigos. Aqui, no início do texto, ele diz que a penalidade futura, o Espiritismo não nega, né? Não nega a penalidade futura. E aqui, ele nos fala da duração do castigo na vida espiritual. E que essa duração do castigo no mundo espiritual, ela tem fim. Tem começo e fim. Começo e fim. Ou o fim é próximo ou remoto, mas vai ter fim. Ou seja, e aí cai por terra aquela teoria do inferno eterno, o fogo eterno do inferno. Quando a gente lê André Luiz, eu sempre repito André Luiz no nosso lar. Quando a gente lê André Luiz, que passou 8 anos no umbral, né, sofrendo bastante. O que foi que aconteceu? Ele saiu de lá. Mas por conta de quê? De uma prece fervorosa, emotiva que ele fez. E aí ele foi resgatado. Assim também pode acontecer com qualquer um de nós, ou qualquer espírito que vai para o plano do umbral, ou purgatório, né? Ele está falando aqui do purgatório nosso, ou purgatório, e que nesse estado de sofrimento ele vai ter um termo.
Mas ele precisa fazer a parte dele. Aliás, nós precisamos fazer a nossa parte a fim de que a gente seja resgatado do local de sofrimento e ser amparado em outro local. Como aconteceu com André Luiz. Acho que foi hoje. Eu estava assistindo, antes de começar, estava assistindo um vídeo em que estava falando o Leonardo Boff. Vocês já ouviram falar no Leonardo Boff? Eu acredito que sim. Ele estava dizendo falando a respeito dessa nossa pandemia. Ele disse que se nós não nos modificarmos, olha só, se a humanidade não se modificar interiormente, vão aparecer novas pandemias muito mais graves. Muito mais graves. Por quê? Porque o nosso egoísmo e as nossas atitudes com relação ao próprio planeta estão produzindo estes vírus, estas pandemias. E isso só vai acabar a partir do momento que toda a humanidade começar a se reformular. Ai, meu Deus do céu, eu fiquei preocupado. Lógico, a gente fica preocupado. Porque, pelo visto, a humanidade não quer acordo, não. Nós, humanos, não queremos acordo para que isso acabe. Porque a gente continua do mesmo jeito. Na profecia do Chico, de 1969, foi dado um prazo para a Terra durante 50 anos. 50 anos depois, 2019, de 69 para 2019, exatamente 50 anos. E aí, como nesse período a humanidade não houve muita transformação de cada indivíduo, a pandemia explodiu. E segundo Leonardo Boff, que nos informa agora, que se essa mudança não acontecer, vão aparecer novas pandemias e muito mais graves. Até que o homem perceba de que não vai adiantar ele ficar nesse sentido, sem transformação interior, e aí a coisa vai começar a complicar. Aí quando, ele diz bem aqui, a Terra deixará então de ser um mundo expiatório e os homens não sofrerão mais as misérias decorrentes de suas imperfeições. Aliás, por esta transformação, que neste momento se opera, a Terra se elevará à hierarquia dos mundos. Mas depende de quem? Depende de nós. Depende de nós. Este planeta só vai passar para um mundo evoluído dependendo daquilo que a gente fizer a partir de agora. Dependendo. Ou então a coisa vai ficar preta. Meus irmãos, a coisa vai ficar complicada para nós e para esse planeta. Enquanto houver pessoas renitentes nessa situação, aliás, todos nós da humanidade, renitentes nessa não transformação, continuar fazendo as mesmas besteiras o tempo todo, aí a coisa vai complicar. E aí esse planeta de provas e expiação só chegará à regeneração daqui a milênios. Daqui a milênios. E o planeta de regeneração não é lá essas coisas também, não. Nós estamos, repito, planeta de provas e expiações. Estamos iniciando a tal da regeneração. Mas é só iniciando. Quando é que ela vai realmente estar completa? Aí só Deus sabe. Porque vai depender do livre-arbítrio do indivíduo humano. E aí cada um de nós deve fazer a sua reflexão interior com relação a isso. Interior, particular, interno. Mais alguém?
Então, vamos continuar. Mais um pouquinho. O tempo já esgotou. Não, nós começamos bastante tarde. Tem mais um tempinho, mais uns 15 minutos ainda. São 8. Nós começamos quase 8. Que era para começar 7h30. Então, vamos mais uns 15 minutinhos só para a gente encerrar. Beleza? Vamos lá. Item 10. Por que não teria o Cristo falado do purgatório? É que, não existindo a ideia, não havia palavra que a representasse. O Cristo serviu-se da palavra inferno, a única usada, em termos genéricos, para designar as penas futuras sem distinção. Colocasse ele ao lado da palavra inferno uma equivalente a purgatório, e não poderia precisar-lhe o verdadeiro sentido, sem ferir uma questão reservada ao futuro. Teria, enfim, de consagrar a existência de 2 lugares especiais de castigo. O inferno é uma concepção genérica, revelando a ideia de punição, encerrava implicitamente a do purgatório, que não é senão um modo de penalidade. Reservado ao futuro, o esclarecimento sobre a natureza das penas competia-lhe igualmente reduzir o inferno ao seu justo valor. Uma vez que a Igreja, após 6 séculos, houve por bem suprir o silêncio de Jesus quanto ao purgatório, decretando-lhe a existência, é porque ela julgou que ele não havia dito tudo, e porque não havia de dar-se sobre outros pontos o que com este se deu. Muito bem. O finalzinho, para a gente passar para outro capítulo. Muito bem. Então, olha só. A palavra que existente na época era inferno. Ou céu, ou inferno. Então, por isso é que Jesus sempre, de vez em quando também, usava a palavra inferno. Mas justamente porque, como diz o texto, não tinha outra semelhante para comparar, então Jesus usava isso. E, às vezes, por conta disso, o pessoal fica, mas peraí, Jesus falando de inferno, se inferno não existe, ou coisa parecida, etc, etc. Jesus falava até em demônio, Satanás. Mas, lembram da passagem de Pedro? Quando Jesus disse para Pedro, afasta-te de mim, Satanás. Satanás não era uma figura de chifre, de rabo, com tridente, não. Era apenas uma atitude, um pensamento negativo. Então, meus amigos, qualquer um de nós pode ser Satanás em algumas circunstâncias da nossa vida. Satanás, o que é? Alguém que é contrário à lei divina. Toda vez em que nós estamos indo contrários à lei divina, nós somos considerados, olha só, entre aspas, Satanás. Ou seja, somos adversários da lei, nos considerando adversários da lei. Por isso é que lá no Antigo Testamento, Adão e Eva, com a serpente, né? A lei estava estabelecida que eles não deveriam comer do fruto proibido. Mas a serpente, entre aspas, ela queria que Eva usurpasse a lei, ou seja, passasse por cima da lei, dizendo que nada lhe aconteceria a partir dali. Que ela, inclusive, seria igual a Deus. Ou seja, queria burlar a lei divina, que era não comer. Então, aí a serpente se transformou, ou é representada como Satanás. Porque estava com um pensamento contrário à lei divina. E assim nós também, acontece também conosco, quando a gente faz alguma coisa errada, que esta coisa, pequena, média ou grande, que é contrária à lei divina, nós, nesse instante, somos considerados Satanás. Como nós somos imperfeitos, todos nós, aqui na reunião somos imperfeitos, de vez em quando a gente, né, dá uma de Satanás. Em qualquer que seja
a circunstância em que a gente se encontra. Em casa, no serviço, na rua, no centro, na igreja, etc, etc. A gente toma uma atitude satânica. Beleza? Mais alguém? Bom, se ninguém quer mais falar alguma coisa, na próxima reunião, nós vamos passar para o capítulo 6, que fala da doutrina das penas eternas. André, anota aí, porque a gente vai, a partir da quarta que vem, a gente vai começar a ler e reflexionar sobre a doutrina das penas eternas. Página, qual é a página? Opa, 63. Rubem. Diga, meu irmão. Está me ouvindo? Estou ouvindo, diga. É só para reforçar o que tu falaste aí. Sim. O que a igreja trouxe a ideia do purgatório. Os evangélicos só consideram aquilo que Jesus, né, havia falado, que é o céu e o inferno. Por isso que eles têm somente essas duas referências para onde o espírito vai depois que desencarna, né? Ou é salvo, se for salvo para o céu, se não for, vai para o inferno. Aliás, espera o juízo final para ir, né, para ser julgado, e aí sim, define para qual das regiões vai o espírito. Tá certo? Mas antes de encerrarmos aí, se alguém não for mais se pronunciar, eu queria só falar um pouquinho, tá, Rubens? Ninguém vai mais se pronunciar? Tá me ouvindo aí? Pode arrochar. Rubens, nós ficamos agora com a alteração do horário das 17h30 às 18h30 presencial. Nesse próximo sábado, quem ia fazer a palestra era o Silvio Babu. Ele não vai poder fazer, ele está morando em Goiânia. E ele pediu para um colega lá do Ivone Pereira substituí-lo. Então, quem vai substituir é o Joelson Caco. Ele já fez palestra lá, antes da pandemia. Então, eu já avisei que era 17h30, 18h30, certo? Mas nós temos aí um pequeno problema que nós vamos ter presencial e pelo Zoom. Então, seriam 2 palestrantes. E aí entra a dificuldade para o palestrante do Zoom, certo? Quando for o palestrante do Zoom, a gente, lá no centro, a gente consegue assistir quem está lá, mas quando nós não tivermos o do Zoom, aí fica complicado. Eu quero relatar um fato que sábado passado, quando eu cheguei lá do centro, nós ainda demoramos lá para a instalação da internet, e quando eu cheguei, fiz um acesso. Aí só tinham 3 pessoas, a palestrante, aliás, mas tinham 4. E ela estava aguardando que alguém se comunicasse. Eu vi que o fone dela estava desligado de todos os outros. E entrei e perguntei, ela disse, não, eu estava aguardando alguém se manifestar aí, porque eu achei que estivessem desativado alguma coisa. Isso já deveria ter passado a hora da palestra, que era das 19h, e já era 20h e pouquinho. Resultado, ela começou a fazer a palestra, era 20h e 20 minutos. Aí foi até o final e houve esse pequeno problema. Ela achando que deveriam contactá-la, e aí o pessoal aguardando. E houve esse pequeno problema. Mas o que eu quero ressaltar é que, se nós vamos ter presencial, deveríamos usar aquele método que era, a partir do presencial, já colocar no Zoom. Porque aí a gente tem um palestrante para aquele dia. Se não for presencial, aliás, se for pelo Zoom, aqueles que forem lá assistirão presencial no centro, e os que estão pelo Zoom vão assistir o Zoom, tá? 2 palestrantes no dia vai ficar muito complicado para a gente ter 2 pessoas em 2 momentos, tá?
A gente precisa rever essa questão aí, tá? Mais tarde é bom a gente conversar com o comandante Adilson para a gente definir como é que a gente vai proceder, tá certo? Era isso aí que eu queria informar. Ok, pode continuar. Tá contigo, Rubens. Tá desligado aí, teu fone. Ah, tá, é isso. Desculpa. É o seguinte, ô Raimundo. Não precisa de 2 palestrantes, é só um. O palestrante faz presencial, quem está lá assiste. E pelo Zoom, a Leda que está lá em Salvador assiste ao mesmo tempo. O mesmo palestrante. Então, vamos ver se eu entendi. O exemplo do próximo sábado, que vai ser presencial. Sim. Nós vamos estar, ao mesmo tempo, fazendo a palestra no Zoom? Ao ou a mesmo gente tempo. Ao mesmo tempo. Ou a gente vai gravar e depois... Não. Então, beleza. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então nós temos que... Rubem? Oi? Então, a gente tem que então, veja só, nós temos que avisar quem vai assistir pelo Zoom, que a palestra agora não vai ser mais às 19, vai ser das 17h30 às 18h30. Porque senão a pessoa vai linkar 19 e nenhum link aparece porque não está disponível. Isso. Então tem que avisar para todo mundo que a palestra, que no sábado é a partir de 5h30, 17h30. Que a presencial e pelo Zoom será das 17h30 às 18h30, correto? A mesmo horário, as duas. Né? É só a pessoa acessar o link, esse link que a pessoa está acessando bem aqui agora. Né? Porque o link lá vai ser acessado o Zoom lá no centro, mas o link é do que nós estamos reunindo aqui hoje. Aí... Então, Lê... Diga, Raimundo. Não, continua então. Pode continuar. Aí, é o seguinte, a pessoa que estiver fazendo a palestra lá nas 5h30, Leda acessa o link nesse horário e ela vai assistir a palestra lá em Salvador. No mesmo momento. Beleza? E aí é o seguinte, nós vamos jogar jogar na parede lá, na tela, certo? Para quem estiver assistindo lá e quem também pode assistir lá em Salvador, por exemplo, onde tiver, qualquer lugar que estiver. Agora, o André tem que estar lá para poder ele colocar a senha do Zoom. Assim como ele faz aqui. Ele abre o Zoom com uma senha, a senha dele lá. Ele abre o Zoom e o pessoal entra com aquela senha lá, aquele negócio que ele deu lá. Entendeu, André? Não, acho que essa senha, eu posso enviar o link. Nem sempre eu estou em São Luís. Tá bom, ótimo. Manda o link e aí a gente acessa. Bom, então é o seguinte, no sábado, se tu não puder ir, André, no sábado, tu manda o link para acessar o Zoom. Esse sábado agora, né? Aí a pessoa... Nesse sábado. André, esse sábado André, agora. eu gostaria que tu fizesse uma explanação de que deveria ser preciso para quem for fazer a palestra presencial, como é que nós vamos fazer a imagem da pessoa falando, ou se vai ter só eu teria que... Assim, eu teria que sentar com o Rubinho, tem um equipamento. A gente ia pegar o data show, Rubinho, ligava o notebook e experimentava. Não, é isso que vai ser feito. Pega o data show, liga no notebook, a pessoa aparece lá no... Testar o som, né? A pessoa aparece, a gente testa.
Entendeu? A pessoa aparece Agora- lá na tela do computador e quem estiver em Salvador está assistindo também, está na tela. E ele vai fazer. Agora, para produzir com esse efeito, é uma câmera, Rubinho. Uma câmera com tripé. É isso que eu estava pensando. Não. Peraí. Não. A- A câmera do computador, André. A câmera do computador. Essa que Aí nós o pa- estamos, aí- essa que aí nós o estamos pa- usando aqui agora. Aí o palestrante vai ministrar a palestra sentado. Não. Em pé. Olha só, o André, eu já fiz palestra, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu já fiz palestra. Mas nesse caso, Rubens, nesse caso, o palestrante tem que estar enquadrado, ele tem que ficar fixo num ponto. Claro. Mas Ele não veja pode ficar andando. Ele não bem, pode ficar andando como pra lá nós não temos ainda, né, como é que se diz, um elevadozinho para colocar o notebook, ele ficar em pé. Tribuna. A gente deixa Tribuna. como se fosse isso, é uma tribuna. Tribuna. A gente faz isso ele sentado e a gente desloca, faz o data show, entendeu? Para poder ficar melhor, porque senão vai ficar ruim. Ô, E de Raimundo, uma certa distância em pé, eu acho que não vai ficar enquadrado. legal. Rubinho, Raimundo, diga. é possível. É possível. Ah, ainda tem uns slides, né, Rubinho? É a mesma coisa que a gente faz aqui. Pois é, o Raimundo. slide a gente É a pode. mesma coisa. O do slide a gente pode. Rubinho, Diga. a gente tem que testar, porque assim, para exatamente. dar a palestra partindo do computador, Sim. nós temos que pensar no slide, nós temos que pensar na captação do som e no foco da imagem. Isso. Peraí, deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Pessoal, é o seguinte. Eu já fiz... Eu ia falar e não foi possível. Eu já fiz palestra lá no Anjo da Guarda. Eu ligava o Zoom. Certo. Eu aparecia... Quando eu ligava o Zoom, eu aparecia, gravava a palestra. Depois da palestra toda gravada, aí eu ficava... A câmera ficava focada em mim e eu lia os slides. Aqui, no nosso caso, é o seguinte. Quando a pessoa quiser ler os slides, ele fica nesse tamanho pequeno aqui que a gente fica e o slide fica aqui do lado. Eu estou te entendendo. Aí o palestrante, anfitrião. no caso, vai ficar bem perto. O anfitrião terá que ser esse computador. Sim, né? sim. E o palestrante vai ter que ficar bem perto do computador. Ele vai ficar perto do computador. Isso. Aí seria... porque a gente não tem a câmera, né? Na câmera ele poderia ficar em pé, até se movimentando. Por enquanto, ele vai ter que ficar parado, não pode poder se movimentar, porque senão ele sai do foco da câmera. Exatamente. Agora, ele pode ficar em pé, como eu já fiquei lá, em pé, gravando pelo Zoom. Agora, ele não pode se movimentar. Mas lá tem a tribuna? Lá tem a tribuna? Não tem tribuna, eu botava em cima da mesa. Sim. Eu boto em cima da mesa normal. Só regulava aqui o computador, essa parte que abre e fecha, para colocar ele no quadro. Tá. Sim, para enquadrar legal. Isso, para enquadrar o cara legal. Lá no centro. No centro. Lá no nosso lar, se eu não me engano. Sim, diga. Se eu não me engano, no nosso lar, eles já trabalham com esse sistema. E se eu não estiver enganado, eles usam uma câmera, né? Agora tem que se comunicar com eles lá para ver como é que eles fazem isso. E o custo. Lá pelo Google Meet, se eu não me engano. Lá pelo Meet. Eles, o aplicativo é o Google Meet, mas se eu não estiver enganado, eles usam uma câmera, um tripé. Aí tem que falar com o Leonardo. André, companheiros, é o seguinte. O que faz no Google Meet, faz no Zoom, rapaz. Não, na questão do sistema, a gente está usando o Zoom, a gente está usando o Meet.
Certo. Eu estou falando a questão do foco, da imagem, do microfone, da captação de som. Você está falando da captação do som da imagem e, ao mesmo tempo, fazer a apresentação do slide. Para que essa palestra seja transmitida com uma qualidade. Entendeu? Aí tem que perguntar, pelo menos se comunicar com o Leonardo, só para ver o que ele está, como é que ele... Ô, André, deixa eu te perguntar uma coisa. Essas imagens que a gente está vendo aqui, com o texto, com as nossas imagens, vocês estão vendo do lado das imagens, não estão? Elas estão produzidas com qualidade. Ou não? Atende. Mas a observação que ele está fazendo, Rubens, é o seguinte: você está usando o teu fone, né? Você está usando o teu fone aí bem próximo de ti, conectado no computador. Não, mas peraí. Lá para a pessoa ficar distante. Eu entendi. Fone, com a captação somente. Eu entendi. Peraí. Eu entendi. Olha só. Raimundo, lá eu não falava com fone. Eu tirava o fone e vocês estão me escutando? Estão me escutando agora? Estou escutando. Sem fone. Sem fone. Eu coloco o fone para minha comodidade. Mas não precisa. Olha, se eu ficar em pé, vocês estão escutando o que eu estou falando? Deixa eu afastar mais um pouquinho aí. Esse microfone do computador é potente, meus amigos. Tu acha que vai dar, né? Vamos fazer um teste aqui, que eu acho que nem todos são iguais. Eu vou tirar o meu fone e vamos observar aí se vocês me ouvem. Mas ele tem que desconectar o plugin, né? Tem que desconectar o fone do computador, Raimundo, senão não fala. Raimundo, tem que desconectar o fone. Isso. Agora fala, vamos ver aí, fala. Eu preciso sair, peraí. Esse teste não é suficiente, porque tem que configurar também o som do computador. Eu vou ter que sair, com licença. Coloca de novo aí, Raimundo. E agora? Agora sim. Então é o seguinte, mas olha só, Raimundo. O computador que vai para lá é o meu. É o meu. O meu não precisa de fone, só de fone, só com o microfone do interno do computador. Entendeu? Okay. Tudo bem, mas de qualquer forma seria interessante a gente fazer um teste antes, porque para a Leda vai ficar muito, não só para a Leda, para quem for assistir pelo Zoom, ficar um som muito abafado, um ruído, sem entender o que a pessoa está falando, só com a projeção de slides, né? Entendeu? Eu posso falar? Oi, pode falar, claro. Fala, Leda. Ô, Rubem, eu aos domingos eu faço um curso que ele é híbrido. Na semana, esse curso não tem dia de semana, só no domingo. Certo. A mesma pessoa faz. Lá no centro, ele vai, usa-se como se fosse uma mesa de um professor e ele fica ali sentado para fazer a palestra e quem for fazer a oração, a pessoa levanta, a outra volta. Quem for fazer o comentário, o que estava lá levanta, porque não pode, aí levanta o outro que vai fazer o comentário, porque não pode levantar e ficar andando, porque vai sair do foco. Eu acho que é uma forma, entendeu? Teria que ter uma mesa para botar o computador e fazer tudo normal. A única coisa que muda é que quem for falar, quem for comentar, vai ter que dar o lugar para outra pessoa. Entendeu? Sim. Entendi. Eu acho que é. Porque na semana eu assisto, mas... Leda, olha o seguinte, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Vou repetir, eu fiz palestra lá no Anjo da Guarda, levei o computador, levei o data show, li e fiz em pé. Gravei a palestra
e joguei no YouTube. Gravei a palestra, joguei no YouTube. Mas só tinha eu que estava no Zoom, mas o objetivo era para gravar a palestra e depois jogar no YouTube. Certo? Mas eu fiz em pé, só não pude sair, me movimentar. Como eu gosto de ficar na palestra andando de um lado para o outro, não, lá eu fiquei parado. Fiquei parado e falando com o pessoal. Agora, só de vez em quando passando os slides e lendo os slides. Aqui, a gente pode fazer do mesmo jeito. Os slides podem aparecer e a pessoa, e você, o grupo que estiver fora, quiser assistir, vai assistir do jeito que a gente está assistindo aqui agora, e eu poderia muito bem ficar em pé e regular meu computador. Olha, eu estou em pé. Regular meu computador para que eu possa ficar em pé. A única diferença é essa. Eu levanto e regulo o computador para que vocês me vejam da cintura para cima. Então, está dando para ver vocês? Está todo mundo me vendo? Da cintura para cima? Eu estou em pé. Eu poderia fazer isso tanto em pé quanto sentado. Aí vai depender do expositor. Se o expositor quiser ficar sentado, fique. Se ele quiser ficar em pé, fica. Agora, só não pode ficar se movimentando. Olha aqui, ó. Pode até ter um ângulo de movimento. Beleza. Beleza? Mas, de qualquer forma, é bom fazer um teste antes lá. Claro. Beleza. Então, tá certo. Ótimo. Então, beleza. Beleza? Ok, então. Rubinho, a gente pode fazer da maneira que tu já testou e funcionou, né? Certo. Então, fazer e ver se dá certo. Eu acredito que vai dar certo. Eu acredito que vai dar certo. A gente vai acrescentando. Aperfeiçoando, a gente vai aperfeiçoando a coisa. Aperfeiçoando. Pronto. Sábado, André, a gente chega um pouco mais cedo, né, para colocar as coisas lá direitinho. Tá certo? Eu tenho que combinar aqui, Rubinho, aqui. Tá. Eu tenho que combinar aqui para dar certo. Eu te dar uma resposta. Tá certo, ok. Você não tá vendo que o cara agora é babá também, hein? Tem que dividir. Rubinho, diga. O professor Otton e a Raquel, né? Sim. Sugeriram uma questão de horário e de dia para a palestra. Qual palestra? E eles ainda... Do dia de sábado, sim, diga. A nossa palestra é sábado às 7h. Então, o professor Otton e a Raquel aí estão sugerindo um dia e um horário novo, né? Por causa do acesso. Não é 19, André. Já foi sugerido, André. É 17h30 às 18h30 agora. Que era antes 4h30. Isso. 16h30. Nós fazíamos nesse horário das 19 porque estava sendo pelo Zoom e a gente estava sem atividade no Porto, no centro, aliás. É porque a queixa lá é a zoada que eles fazem à noite, né? E o acesso à noite naquele local, né? Essa aqui foi a zoada que eles fazem lá no centro, você está falando? A zoada que no fim de semana eles bebem. Aí, lá na comunidade. Tá. A sugestão é para mudar para outro dia da semana. Seria isso, André? Foi o professor Otton e a Raquel, né? Ele falou comigo essa semana passada. Aí eu falei, olha, é praxe no Espiritismo às quartas e os sábados, né? Esse horário da noite. Mas eu entendo que o local tem todas essas características que ele falou, né? E que mudanças estão sempre acontecendo também. Né? Aí ele ia falar com o professor Edilson para ver como é que poderia ser. Ok. Ele estava sugerindo o que é praxe para a igreja, por exemplo. A igreja não faz domingo de manhã. Aí ele estava sugerindo domingo pela manhã. Mas só que domingo pela manhã também é final de semana. E lá, naquele local ali, André, sábado e domingo é uma loucura. O dia todo. Agora, poderia ser um dia da semana fora o sábado e domingo. Poderia ser o quê? Na terça, na sexta, na quarta, na sexta. À noite, no caso. Só poderia ser à noite. Porque aí não tem zoada lá. Porque aí não teria zoada lá. Ele reclamou também da questão da noite, do acesso. Mas assim, vamos ver aí. Aí fica mais complicado. Então,
Tem que conversar com o grupo todo, inclusive com o Edilson, para ver o que a gente pode fazer com relação a isso. E a questão do Zoom, a gente ficou um longo prazo nessa situação cômoda, né? Ficaria das 17h30 às 18h30. Ficou o Zoom acabou criando novos hábitos aí. Isso. Então vamos ver se não é nem novos hábitos, André. É porque nós estávamos parados e por conta da pandemia nós fizemos às 19 horas porque ficou um pouco mais cômodo para todos. Mas a fazer a reativação presencial mais cedo é muito melhor para todo mundo. Inclusive essa questão das 18 para frente, lá já é um horário que o pessoal já bota seu som e aí são... A gente uma vez não conseguiu ouvir palestrante, já ocorreu. Normalmente isso é na época do carnaval, se acentua mais isso. Mas não é nada para se preocupar assim de urgência. Depois eu só estou trazendo porque ele conversou comigo. Beleza, a gente comenta isso depois, entrar em reunião para a gente decidir o que pode fazer com relação a isso. Bom, alguém pode fazer... Diga, Leda. Às 17h30. Isso. Às 17 às 18h30, que 18 já é um pouco lá mais perigoso. Não poderia de 17 às 18? Vamos torcer aí também para a espiritualidade se comunicar, né, com o nosso mentor. Essa sugestão, Leda, essa sugestão a gente pode falar na reunião. Essas sugestões que estão sendo dadas. E aí a gente pode, inclusive nesse sábado agora, que ainda não mudou essa reunião, a gente pode saber se é mais fácil, se é melhor das 17 às 18 ou se das 17h30 às 18h30. Aí a gente vai ver. Se a questão acesso, a gente poderia também diminuir das 16 às 17, também pode ser um horário. Não, eu me lembrei que sábado era 16 horas o presencial, não era? Não é o que eu estou te falando, André. Mudou para 17h30. Então, professor, sábado agora, nós reunimos lá no centro e a decisão foi que mudasse para 17h30 às 16h30. Maleda está falando aí a respeito desse horário. Para ficar mais próximo para ficar mais próximo do que estava sendo anteriormente pelo Zoom das 19. Foi essa a questão. Certo. Mas a gente pode rever isso um pouco até mais cedo. Das 16 às 17. Até porque, se eu não me engano, era 16 horas, não era? Não, 16h30, André. 16h30. 16h30. É um bom horário. Das 16 às 17. Aí a gente tem que conversar com o Edilson lá, porque a gente decidiu no sábado. A gente vê isso aí. A gente comenta lá isso. A gente vê. E o professor Otto pode ter se confundido também. À noite, sábado. Eu acabei me confundindo. Né? Pois é. Então, no sábado, a gente já vai ter a experiência de se é melhor 17h30 às 18h30 ou das 17 às 18. De acordo com a sugestão da letra. De acordo com a sugestão da letra. Se fala, né? Eu vou ver se vai todo mundo aqui. Eu vou a gente conversa. Beleza, André. Tá. Ou mais uma opção, talvez das 16 às 17, ficasse até melhor ainda. Né? E aí, a gente tem das 17 às 18, espaço para ficar um pouquinho mais lá para alguma coisa, e antes das 18 sair, ou até às 18 horas sair. Eu acho que o 16h30, acho que é por causa do cochilo depois do almoço. Como é que é? Sábado. Eu acho que era 16h30 por causa do sábado, tem aquele cochilo depois do almoço. Por isso que era 16h30. É melhor a 17h30, porque o cochilo pode ser maior, mais longo. André. Pô, pessoal, são coisas né, que a gente tem que ver direitinho para decidir no grupo, para ver como é que vai ficar melhor. Raimundo, faz a prece para nós, meu irmão. Então, vamos lá, já estou de olhos fechados. Então, vamos fechar nossos olhos e agradecer nesse momento mais este encontro, onde foi nos informado aquilo que nos aguarda após o nosso desencarne, para que possamos refletir e poder fazer algo diferente.
para que o nosso retorno seja um retorno proveitoso daquilo que, ao encarnarmos, tínhamos como que fazer conquistas, e essas conquistas possam ser concluídas com tudo que a doutrina nos explica. Que esse propósito em vida de cada um de nós seja cumprido. Nós possamos atingir os nossos objetivos para retornarmos, chegarmos com a nossa consciência, dizendo que combateu o bom combate, para que a gente possa ter as vantagens de uma vida espiritual menos dolorosa. Assim, Mestre Jesus, te agradecemos por este momento. E agradecemos por tudo que tem nos dado, sobretudo a saúde de cada um de nós. E pedir por aqueles que estão enfermos nos hospitais, em todo este planeta, nos hospitais particulares, públicos ou nas suas casas, qualquer enfermidade que seja, Senhor, vai lá, manda nossos médicos espirituais fazer as energias necessárias e ajudar aqui, no plano encarnado, os médicos que possam nos auxiliar com as medicações que nós produzimos no planeta. Te agradecemos e pedimos que nos dê uma ótima noite, que o nosso espírito possa ser instruído ao deitarmos e quando retornarmos no plano físico novamente, podemos nos lembrar das orientações. Assim te agradecemos e pedimos que sempre esteja conosco para que possamos atingir os nossos objetivos espirituais. Que assim seja. Uma ótima noite a todos. Boa noite, pessoal. Leda, um cheiro nas crianças. Boa noite, André, Raimundo, Leda. Um abraço a todos, Leda. Boa noite. Aí, até a próxima. Mais daí. Ok, então. Fica com Deus. Eu vou falar contigo rapidinho. Beleza. Rubem, Oi. Eu prefiro sábado, 4h30. Sabe por quê? Porque a gente sai de lá e ainda está um pouquinho claro. Mas aí, pois é, a gente comenta isso aí, cada um joga a sua sugestão lá no sábado e o grupo vai decidir, a maioria decide. Sabe o que vai acontecer se for 5h30? Uhum. Aí a palestra vai demorar mais, né? E vai começar aquele som alto lá.